A riqueza de um povo está no seu patrimônio cultural, que se manifesta no fazer, na praticidade, no fim, no pensar, concepção, os meios e sentir, desejo, vontade, paixão, estas determinações da cultura, da nossa cultura, que é marcada pela diversidade, se faz marcante também na política, sobretudo, enquanto cidadania, e manifesta-se na soberania popular. Eu sou o professor Ademir Ramos e para esse encontro que eu qualifiquei de o fã especial, eu convidei o meu amigo, professor Carlos Miquiles, né, para discutir o Brasil, analisar a política no campo nacional e internacional, numa perspectiva dos valores democráticos, assegurando a nossa Carta Magna como carta maior e como guia, tese fundamental da nossa vida cidadã. Miquiles, seja bem-vindo à sua terrinha, na terra de Ajuricaba, e eu queria saber um pouco dessa viagem que você fez nesse campo filosófico da política, que você está em Manaus para lançar o seu livro esse que se chama Ética e a Miséria da Política. Você foi convidado, você veio a Manaus, e eu aproveito então para juntos fazermos essa resenha para compartilhar na universidade e por todo o Brasil dessa sua viagem filosófica pela política. A ética e a miséria da política. Qual o contexto desta obra, Miquiles? Bom, primeiramente eu quero, de maneira muito sincera e muito emotiva, agradecer esse gesto muito singelo do meu querido amigo professor Ademir, cuja trajetória intelectual de antropólogo coincide muito com a minha formação, porque além de intelectual, que pensa alguns temas teóricos, também é um militante adepto de um projeto nacional que considere a modernidade de um país soberano. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer a você, Ademir, agradecer à instituição universitária, a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, né, nesse momento está proporcionando esse privilégio de poder se comunicar, de informar e refletir em torno de algumas ideias que eu procuro colocar nesse meu livro, chamando a atenção para a questão ética, que é um conceito, que é um valor bastante debatido, porém ignorado ao mesmo tempo, porque não se exercita efetivamente o valor ética, e também com essa ausência, esse fosso que se cria no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, no planeta Terra, que hoje nós estamos vivendo essa miséria política, essa ausência de uma perspectiva mais enriquecedora da convivência humana. Ao mesmo tempo, a vida não é perfeita, é um livro que trata de muita esperança também, de transformação dessa realidade. Então esta miséria, na verdade, Miquiles, denuncia esse apagão intelectual na América Latina também, né? E particularmente no Brasil, né? Onde você não vê muita perspectiva das próprias instituições pensantes, no caso a universidade, em ser propositiva, no sentido de chamar para si uma discussão mais densa sobre o projeto Brasil. É exatamente isso, porque nesse livro, é um livro modesto, é um livro que eu levei um ano praticamente para produzir, escrever e refletir esses temas. Eu procuro destacar, chamar atenção para alguns autores que necessitam ser resgatados para a gente não perder a memória desses debates teóricos sobre a formação do pensamento brasileiro e também da América Latina. Eu acho que nós temos que ter essa perspectiva e, nesse sentido, eu resgatei nesse livro intelectuais como Darcy Ribeiro, né, quer dizer, Rui Mauro Marini,
intelectuais como Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, as ideias em torno do que ficou conhecida como a teoria da dependência, são temas que eu reputo necessários para a gente repensar, não sem esperança, mas pensando com esperança, mas resgatando a memória, a trajetória do nosso país. No que diz respeito a essa questão do desenvolvimento da América Latina, Miquiles, como é que você viu essa questão que você afirma muito do desenvolvimento, do subdesenvolvimento? Essa é uma questão muito interessante, porque nós estamos retornando periodicamente a um debate de como, primeiro, erradicar o analfabetismo na América Latina, no Brasil em particular, a pobreza, a desigualdade, né? A miséria intelectual, a desigualdade social. E são temas recorrentes, permanentes, renitentes, né? Desde os anos 50, 60, 70. Claro que o Brasil, a América Latina melhorou aqui e acolá, mas o grande desafio que se impõe hoje continua sendo o quê? Os temas clássicos desse fenômeno que nós, quanto mais desenvolvemos, mais nos tornamos subdesenvolvidos. Então, estamos nesse campo da expropriação, do saque, né, no que diz respeito à América Latina, mas tem um fato novo também em termos de América Central, que é esse processo migratório hoje da América Central rumo às fronteiras norte-americanas. Isso denuncia, né, diretamente essa expoliação, esse saque, essa miséria da América Central e de tabela nossa América Latina, que nós estamos aqui vizinho da Venezuela e sofrendo esse processo migratório em Manaus, vendo crianças nas ruas com suas mães, como pedinte, exilados praticamente, de forma compulsória, tá? Pesada. Isso, né, é grave demais. É interessante isso, Ademir, quando você comenta esse assunto, porque eu estive aqui em Manaus também, que eu retornei agora, maior felicidade, porque é um privilégio retornar às minhas raízes de caboclo, nascido em Manaus, que minha família ainda é toda aqui presente, meus irmãos, minha mãe, etc. Isso é uma coisa muito cheia de valor ético, mas a questão toda é que nós fazemos parte de uma corrente de pensamento, de uma tradição intelectual que é preciso agora considerar valores. A humanidade está diante de um impasse, de transição. Todos nós. Esse momento é de indefinição em trânsito para uma perspectiva que nós temos que recuperar e construir coletivamente, mas a partir de um valor essencial, ética e o respeito à República Democrática. Faremos um pequeno intervalo, voltamos já, exatamente discutindo essa miséria na política e essa questão ética, não como só um processo, mas como valores fundamentais do processo democrático. Voltamos já.